Boa noite, que bom podermos estar aqui novamente depois de uma semana que a gente não pôde dar sequência, mas felizes aqui por podermos compartilhar a palavra mais uma sexta-feira, mais um estudo nosso na sexta-feira aqui, que vai ficar gravado no YouTube também. Que bom que você que chegou aqui está conosco e agradeço a Deus também a oportunidade de estarmos vivos mais um dia. Vou fazer uma oração para que a gente possa iniciar. Pega a sua Bíblia, livro de Esdras, sacerdote Esdras. Começamos agora uma nova sequência ali no Antigo Testamento. Daqui a pouco vem Neemias, Jó, Salmos e assim a gente vai embora caminhando aqui com a palavra de Deus. Vamos lá, vamos fazer uma oração para a gente iniciar e estamos aqui na presença do Senhor. Jesus, querido, muito obrigado por mais uma semana que se passou. Hoje é sexta-feira, o Senhor nos conduziu, cuidou de cada um de nós aqui. Espero que cada um que assista depois aqui, os que estão presentes, estejam bem, seus queridos, suas famílias também. Queremos pedir a proteção para cada um de nós nesse tempo do fim em que vivemos. Estamos estudando, estamos nos aprofundando na tua palavra e percebendo quão mais próximo estamos da tua volta. Nos prepara para esse grandioso dia. Seja conosco mais uma vez aqui, por favor, durante esse estudo. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Muito bem, senhoras e senhores, vamos caminhando aqui para o estudo de hoje. E o resumo do livro de Esdras é o seguinte: retrata o retorno do povo de Deus do cativeiro babilônico de Jerusalém. Então, eu vou voltar aqui no próximo slide ali, daqui a pouquinho, um livro atrás, que era o Segunda Crônicas, que nós estudamos por último, e aí você vai entender um pouco a conexão terminando aqui o contexto e começando em Esdras, e esse assunto que ele é muitas vezes tão pouco falado por aí. Depois que eu comecei a estudar a Bíblia de forma mais profunda, que eu realmente comecei a me identificar e entender o que que significou o cativeiro babilônico, né? Isso é de suma importância para que a gente possa entender o livro de Daniel, por exemplo, quando chegarmos ali. Entendemos o livro de Apocalipse, que está conectado com Daniel, e entendemos que boa parte dos profetas, assim como Jeremias, Ezequiel, Isaías, e outros profetas menores, não menores de expressividade, mas pelo conteúdo do seu livro, que falaram exatamente desse momento onde o povo judeu passou cativo na Babilônia. Então, tradicionalmente, o judaísmo considera o livro de Esdras e o próximo que nós vamos estudar, que é Neemias, um só volume. Então, se você pegar uma Bíblia hebraica, você vai perceber isso, assim como o livro de Samuel, por exemplo, né? Como já falamos. E veja só, no segundo capítulo, o segundo capítulo 7, versículo 12 de Esdras, Esdras era sacerdote e escriba. Então ele aparece narrando ele é o autor do próprio livro, né? Ele aparece narrando aqui o conteúdo, mas a história dele se passa ali a partir do capítulo 7. Então o livro de Esdras tem apenas 10 capítulos, é um livro curto que você lê aí de forma rápida, em poucos minutos aí, você consegue concluir o livro, mas quando se trata da palavra de Deus, não adianta ler correndo, né? Você precisa prestar atenção em detalhes. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui alguns detalhezinhos, algumas palavrinhas aqui que geram realmente um sentimento de reflexão em nossa vida. Muito bem, tiveram três grandes retornos do exílio, que estão narrados em sequência, né? Primeiro por Esdras, depois por Neemias, e depois, por último, a sequência aqui. Então, o primeiro foi lá em 537 com Sesbazar, ou Sesbassar. Ele é o possível nome para Zorobabel. Zorobabel é um nome meio diferente, mas a gente viu no estudo anterior, ali em Segunda Crônicas, quando a construção e a reconstrução dos templos, né? Começou lá com Salomão, com a ideia de Davi, né? O sonho de Davi, que ele não construiu, seu filho Salomão conseguiu, né? Com a permissão de Deus, inaugurar o primeiro templo. Esse templo foi destruído, né, na época aqui de Esdras, com a invasão da Babilônia, e aí ele foi reconstruído período depois, né? O povo foi cativo por 70 anos, já vamos contextualizar um pouquinho mais isso, e aí retornaram e reconstruíram com a liderança de Zorobabel. E depois, mais para frente, esse templo ali próximo da época de Jesus foi ampliado por Herodes, e aí na época de Jesus, né, pós ali, já no ano 70 da nossa era, ele foi completamente destruído e hoje só tem lá o Muro das Lamentações, como a gente já falou no outro estudo.
Então, a segunda, né, a primeira retorno sobre a liderança de Zorobabel, o segundo sobre a liderança de Esdras, e tem uma data bem importante aqui, vamos começar a gravar os números. Esse número 457 ele faz bastante sentido, daqui a pouco a gente vai ver sobre ele. E um terceiro retorno sobre a liderança de Neemias, e aí no próximo livro nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. E cada missão dessa fazia parte do grande propósito de restauração de Israel do exílio. Ou seja, vamos entender aqui um pouquinho mais logo adiante. Esdras foi escrito na segunda metade do século V, antes de Cristo, mas foi bem depois do exílio, do fim, né, do exílio babilônico. Então, a Medopérsia invadiu a Babilônia e no ano de 539. E aí, de pouco tempo depois, foi escrito o livro de Esdras. Seu ministério teve, então, início em 457, como base o sétimo ano do rei Artaxerxes I. Ele é bem importante na história de hoje, a gente vai perceber aqui o que ele fez. E isso está de acordo com o calendário hebraico de outono a outono. Ou seja, então, se você for entender na Bíblia, várias citações passam em referência ao calendário hebraico, que era o calendário da época, né? Então hoje, depois eu vou dar uma pesquisada aqui bem rapidamente, só para a gente ver, quer ver, ó, que ano nós estamos no calendário judaico. Deixa eu puxar ao vivo aqui. Vamos lá. Hoje é sexta-feira, dia 24 de abril de 2026, mas hoje é 7 de Iar de 5.786. Então, hoje no calendário judaico estamos, né, no ano 5.786. Enfim, é só um detalhe de quando é que começou o ministério aqui de Esdras. Neemias foi mais adiante, né, depois dele, então no 20º ano do mesmo rei, que é o Artaxerxes. E faz sentido que o livro tenha sido escrito algum tempo depois da chegada de Jerusalém, talvez ali em torno de 440 a.C. E olha só, o fato de Esdras e Neemias estarem juntos, isso é relatado lá no livro de Neemias. Se você ler ali depois, na semana que vem, nós vamos ver no capítulo 8, verso 9, depois no capítulo 12, 36, 26 e 36, fala que eles estiveram juntos. Então apoia essa ideia de que eles foram escritos depois da chegada. E por fim, né, as porções desse livro foram escritos em aramaico. Então você tem, assim como o livro de Daniel, algumas partes dela, né, do contexto dos escritos em aramaico, que vamos dizer, seria a terceira linguagem bíblica, né? Primeiro é o hebraico, a maior parte da Bíblia, depois no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento também temos porções em aramaico, poucas ali, e o Novo Testamento escrito em grego. Muito bem, agora vamos adentrar aqui ao contexto. Esdras capítulo 1 e capítulo 2, o decreto de Ciro e os que voltaram. Então você vê na imagem um povo saindo de algum lugar, super feliz, né, com uma bandeira na mão que eu coloquei ali, grandes coisas fez o Senhor por nós e estamos alegres por isso. Salmo 126, 3. Você encontra em Salmos, que vamos ver logo adiante também, cânticos de quando o povo estava cativo na Babilônia. Olha que saudade da nossa Jerusalém, né? Então você vê a Bíblia conectada em vários livros falando do mesmo contexto. E aqui o povo estava liberto da tão terrível, né, do tão terrível exílio que ninguém queria ir para lá. Mas acompanhe comigo um pouquinho em 2 Crônicas, capítulo 36, do 19 ao 23. É o último capítulo do estudo que nós fizemos anterior. Então, para a gente novamente contextualizar aonde estamos aqui na Bíblia, né? Do exílio à libertação. Durou 70 anos. Por que que durou 70 anos? Vamos lá. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, né, levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes, até a época do domínio persa, que foi o próximo reino que veio depois da Babilônia. E como é que a gente sabe isso? Através dos livros de história e através de Daniel, capítulo 2, do sonho de Nabucodonosor, você vai ver lá na frente a sequência dos reinos pós a era babilônica. A terra desfrutou dos seus descansos sabáticos, né? A terra de Judá, de Jerusalém, descansou durante o tempo da desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Então, se você for ler
Jeremias, sobretudo ali o livro, o capítulo 25, você vai ver a profecia dos 70 anos. Então, né, completamente conectado, mais uma vez, você que talvez não tenha tanta familiaridade com a Bíblia, você vai ver que ela foi escrita por cerca de 40 homens em épocas completamente diferentes. E muitas das histórias, elas. Muitas não, né? Todas as histórias, elas praticamente se conectam. E no que diz respeito aqui ao exílio, você vai ver passagens citando a mesma coisa lá em Jeremias, lá em Ezequiel, nos outros profetas, em Daniel, aqui em Esdras, em Neemias, até em Salmos, né? Como eu disse agora há pouco. Então a Bíblia é toda interligada. No primeiro ano do reinado do rei Ciro, da Pérsia, para que se cumprisse as palavras do Senhor, anunciada por Jeremias, o Senhor tocou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que se fizesse uma proclamação em todo o território do seu domínio e que se pusesse por escrito nestes termos. E aqui está o conteúdo, né? Assim declara o Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra. Então pensa que na época da Babilônia, era como se fosse hoje a maior potência mundial, os Estados Unidos da América, era a Babilônia. E depois veio os medos e os persas. E aqui Ciro, rei da Pérsia, Deus, né, deu para ele todos os reinos da terra, como se, né, a Pérsia realmente ela era a grande potência mundial da época. Hoje, a região da Pérsia é ali na região do Irã. E designou-me para construir-lhe um templo em Jerusalém. Por que construí-lo? Porque ele tinha sido destruído por Nabucodonosor na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Ou seja, Ciro veio para emitir ali, né, um decreto e autorizar o povo regressar para sua terra depois do cativeiro babilônico. Então, mas William, por que que o povo foi para a Babilônia? Então, por que que Deus permitiu eles serem capturados e serem exilados por 70 anos? Por conta das transgressões. Então, se você for ver as passagens lá em Jeremias e em outros, você vai ver Deus orientando, né? Filhos, né? Deixem de adorar os outros ídolos, os outros deuses que não existem, né? Parem de pecar. Olha aqui os 10 mandamentos, né? E o povo e a grande maioria da liderança espiritual, que deveria ser exemplo, diga-se de passagem, como hoje também, né? Na minha igreja, na tua igreja, né? Quem está liderando deve ser consagrado a Deus e deve ser coerente com a palavra. Muitas vezes não é. E na época o povo não foi, por isso foram é, exilados. Mas Deus também deixou as suas orientações, porque é o seguinte, gente, nem todos foram exilados. A Bíblia comenta que Nabucodonosor e a sua liderança selecionaram de forma estratégica, obviamente, quem para capturar por primeiro? Os jovens, os fortes, aqueles que tinham, né, a juventude, a liderança da parte de guerra ali do exército de Israel. Então era o povo mais forte. Então esses foram por primeiro. Então a Babilônia invadiu Jerusalém 3 vezes, né? Na última ali que Nabucodonosor destruiu o templo e os muros da cidade. Mas ele capturou quem? A liderança ali, o exército, aqueles que eram mais fortes, que defendiam a cidade. E a parte intelectual, né, a liderança e tudo mais. Então esses foram os primeiros a irem para a Babilônia. Depois levou mais uma parte do povo. E quem é que ficou em Judá e na região de Jerusalém? Os mais simples, os mais pobres, os mais humildes, ou aqueles que realmente não quiseram ir. E aí, qual foi a sentença desses, ou de boa parte desses que não quiseram se sujeitar ao rei da Babilônia, como diz a Bíblia? Eles morreram. Mas alguns deles ainda permaneceram vivos e continuaram uma rebelião contra Deus e uma confusão ali que você vai ver no capítulo 10, que é o último aqui de hoje. Então, este é o contexto para que você entenda por que é que o povo foi para a Babilônia. E quem é que foi Ciro? Vamos lá. Vou puxar aqui referências bem rápidas de outros livros, porque a Bíblia, como eu falei, é toda conectada. Eu poderia ficar por horas falando para vocês aqui a sincronia de informações que tem de um lado e de outro, para lá e para cá. Mas vamos lá rapidamente aqui em dois textos. Isaías 44, 28 e Isaías 45, 1. Diz né, na sequência ali, que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces, ou seja,
Quem é que está falando aqui? Deus está falando assim, ó, Ciro vai ser o meu pastor. Ele faz o que me agrada. Ele vai dar ordem para reconstruir. Só que, gente, isso aqui foi escrito muito tempo antes de acontecer o fato de Nabucodonosor capturar a Babilônia, capturar Jerusalém, levar para a Babilônia e depois Ciro for lá e foi usado por Deus para libertar o povo. Então já tinha sido predito a profecia muito tempo antes. Da mesma forma, como diz ali, ó, em Isaías 45, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você, aplanarei os montes, derrubarei as portas de bronze, as trancas de ferro, enfim, e darei a você os tesouros das terras. O que que Deus está falando aqui, ó? Eu escolhi Ciro para ser o quê? O meu ungido. E o que significa o ungido, né? É o Messias, né? O Mashiach que todos esperavam. Então aqui a gente pode associar Ciro como um tipo de Cristo. Veja, eu vou repetir a frase para que você entenda corretamente. Eu não estou falando que Ciro é o Messias, não é isso. O Messias é Jesus, o nosso único Salvador, o único que não pecou. Ciro, ele foi um tipo de Cristo, porque ele foi o libertador do povo. É ele que, ao longo da história que a gente vai ver hoje, é ele que autorizou o povo, depois de o próprio Ciro e a sua equipe, os seus exércitos, derrotarem a Babilônia lá em Daniel capítulo 5. Se você ler em Daniel capítulo 5, você vai ver a história do neto de Nabucodonosor, que era o rei Belsazar, e ele estava lá diante do palácio fazendo orgias e com os utensílios sagrados roubados, né? Arrancados lá de 70 anos atrás, de Jerusalém, até que veio Deus e falou: chega, agora esse reino vai passar adiante. E qual foi o próximo que veio? Como eu repeti agora há pouco, Medo-Pérsia. A Pérsia liderada por Ciro e os Medos liderados por Dario, que nós vamos falar um pouquinho hoje também. E aí a história conta que no ano 539, Ciro e o seu exército entrou por baixo da Babilônia, ou seja, né, que quem cercava a cidade da Babilônia era o rio Eufrates, e eles tiveram a brilhante ideia de desviar o curso do rio antes de que você chegasse à cidade, para que o rio fosse baixando e eles entraram por baixo da cidade. Por isso que diz, né, as expressões, os jardins suspensos da Babilônia e tudo mais. Se você for estudar um pouco mais sobre a Babilônia, você vai ver o que eu estou dizendo. A cidade ela era programada de uma forma, não era uma fortaleza, assim como muitas outras cidades, né, construídas ali no Antigo Testamento. Mas hoje você tem muitos resquícios aí da Babilônia, por exemplo, no muro de no muro, não, no Museu de Berlim, na Alemanha, você tem muita coisa. Eu estive presente em Londres, na Inglaterra, no Museu Britânico, você encontra utensílios da época da Babilônia. Então, isso é legal para quem gosta de estudar história junto com a Bíblia, você vai encontrar muito conteúdo atestando, né? Fora, off Bíblia, né? Fora da Bíblia, atestando que realmente aconteceu aquilo e que Ciro tomou a Babilônia conforme Deus tinha predito na Bíblia e a história se comprova depois. Então, isso nos deixa, né, muito felizes de saber que o que Deus promete, o que Deus contempla aqui, né, que prevê que vai acontecer, você pode ter certeza que vai acontecer. E assim continua a história. Então, Ciro foi este libertador do povo. E aqui libertou o povo da Babilônia, mas foi, pessoal, da Babilônia terrestre. Agora eu vou fazer um breve comparativo aqui, ó. Se você for lá em Jeremias, capítulo 50, verso 38, diz assim, e veja só, Jeremias está também fazendo uma profecia antes de acontecer. Ele dizia assim, ó, esse capítulo 50, o título na Bíblia diz assim, a queda da Babilônia. E aí Jeremias vai descrevendo, né, tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer, melhor. E aí ele diz assim: as suas águas secarão. Ou seja, e aí como é que Ciro entrou, invadiu e conquistou a Babilônia? Porque secou o rio Eufrates, né? Então você vê como as coisas se conectam. E lá em Apocalipse você vê de novo a mesma expressão. Ah, mas não é coincidência? Não, porque lá no capítulo 16, no capítulo 17 do Apocalipse, ele está falando da Babilônia. E olha só, e aqui ele já vai falar na linguagem no passado. As águas secaram. Mas ele não está falando da Babilônia terrestre. Quando a gente chegar lá em Apocalipse, e quem estudou com a gente no ano passado, a gente estudou o livro inteiro, capítulo a capítulo, você vai ver que ali ele está falando dos flagelos, ou seja, né, da época do tempo do fim que vivemos, mais adiante, onde começarem a cair a sentença sobre os ímpios.
ele vai falar sobre a Babilônia espiritual, as suas águas secaram, fazendo um paralelo com a Babilônia terrestre lá da antiguidade que a gente está vendo aqui. Então você vê a conexão que tem do passado, do presente e do futuro. E depois, Isaías 47 e Jeremias 50 fala da profecia a respeito da queda da Babilônia. Então vai contar a história, assim como em Daniel capítulo 5, aqui em Esdras também, Neemias vai falar um pouquinho sobre a queda da Babilônia. E aí Deus tem um comando, tem uma ordem muito forte, gente. E isso você precisa prestar atenção. Ele diz lá em Jeremias 58, Isaías 48 e 20, ele repete, e repete em Apocalipse: sai dela, povo meu, para que não contemple, né? Não seja conivente com os pecados, que, né? Então eu vou exercer a minha justiça sobre essa cidade, ou sobre a Babilônia, no contexto do Apocalipse, é na questão espiritual. E lá na frente, se você ficar aqui estudando com a gente até o livro do Apocalipse, que vai demorar um pouquinho, você vai aprender pela Bíblia o que que ele quer dizer com Babilônia espiritual. Beleza? Então o recado é: sai dela, povo meu. Sai dela que vai dar ruim. É o comando que Deus dá para o seu povo. E se você é do povo de Deus, você vai entender lá na frente e você vai precisar sair da Babilônia. Muito bem. Vamos entrando agora no capítulo 1 e 2. Qualquer dúvida, podem interromper, perguntar, complementar. Preciso da ajuda de vocês também, tá bom? Vamos lá. Capítulo 1, capítulo 2. Então, toda esta introdução para a gente entender que agora a Bíblia começa a ir para um outro caminho. A palavra do Senhor se cumpre, né? Então, veja só. Primeiro capítulo de Esdras, verso 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias. Deus falou, ditou para Jeremias, Jeremias falou para o povo. Qual foi o decreto? Ali, já na sequência, diz: o retorno do povo para Jerusalém. Então, como Ciro conquistou a Babilônia, Nabucodonosor já não existia, o seu filho, o seu neto também já não existia mais, e aí Ciro expede um decreto dizendo assim: e ele entendeu, né, que em nome de Deus, conforme lá em Isaías 44, 45, ele foi o libertador. Então Ciro era um homem de Deus, apesar de ser pagão, né? Veja só, ele não era judeu. Ele era de um outro reinado, ele era da Pérsia, mas Deus também o usou. E aí vem o decreto que eles pedem, né, para reconstruir o templo, a partir do verso 2 e 3 ali você lê isso. Então Ciro emite um decreto dizendo: judeus, vocês podem voltar para a casa de vocês. E aí vem toda aquela alegria que eu mostrei na foto ali, na hora que a gente começou, né? O povo alegre, com um sorriso no rosto, agora depois de 70 anos regressando para a sua pátria. E isso, logicamente, gerou muita motivação. E aí a ordem também é: vão lá, reconstruam a cidade de Jerusalém, que estava desolada e ficou acabada, porque foi destruída, mas também Deus pediu para que vocês, eu, através de mim e de vocês, reconstruem o templo que foi destruído. Então a gente leu ali no finalzinho de Crônicas, agora há pouco, e a ordem é: reconstrua a cidade e reconstruam o templo para adorar a Deus. E aí todos se ajudavam, força-tarefa, e você vai lendo o texto, você vai ver aqui que o povo estava cada vez mais motivado, entravam ali doações, ofertas voluntárias, o pessoal levava dinheiro, ouro, enfim, né? Todos os utensílios para poder reconstruir. E trouxeram da Babilônia de novo ali, ó, tigelas de ouro, tigelas de prata, então eles conseguiram ir reconstruindo de pouquinho em pouquinho. E aí no capítulo 2 é bem interessante para quem gosta de se atentar a nomes e contas e tal, ele explica ali bem certinho quantos voltaram do exílio. E a Bíblia fala até um número ali, ó, no capítulo 2 no verso 67, 64. Total dos que voltaram do exílio, 42.360, e mais homens e mulheres, tá. Então é um número considerável, né, pelo tamanho da região, da época ali, da quantidade de judeus. Segundo até onde eu vi, é um número até maior do que os que estavam em Jerusalém. Então o povo retorna do cativeiro depois de 70 anos para reconstruir o templo. E aí começa a reconstrução do tão sonhado templo que Salomão fez e depois foi destruído. Aí Zorobabel e Jesuá foram os principais líderes, e aí começa a reconstrução. Então os israelitas retomam ali o movimento, e a reconstrução começa de uma forma ordenada, né? Tudo na esfera espiritual, aquele que se aproxima de Deus realmente entende que
com Deus você tem que ter organização, não é fazer de qualquer jeito, né? Então a Bíblia relata exatamente aqui, eles chegaram, eles começaram pelo altar, então começaram a reconstruir o altar de holocausto, onde eles faziam os sacrifícios, né? Lembra lá? O livro de Levítico, os livros do Pentateuco, onde Moisés deu a lei, dizendo: olha, o sacrifício da manhã, às 9 da manhã, o sacrifício da tarde, às 3 da tarde, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, enfim, tinha todo o cerimonial para que aquilo depois, logicamente, como a gente estudou lá atrás, né, prefigurou tudo em quem? Na figura do nosso Senhor Jesus. Então a reconstrução do altar começou ali para os holocaustos, e aqui o povo já começa, por mais que não tinha o templo completo, né? Eles já começaram a fazer ali os sacrifícios. E aí, na metade do capítulo 3 em diante, ele começa ali a reconstrução do templo. E aí, a liderança de Zorobabel e Jesuá, a partir do verso 8, você lê isso. E essa liderança, ela era firme e com propósito, porque você pensa, além da alegria, mas também não era fácil, né, gente? Porque a cidade estava um caos, né? Era os que ficaram, depois aqui no finalzinho nós vamos ver o que que acontece com aqueles que ficaram, que não foram escravos, né, cativos para a Babilônia. Então, Jerusalém certamente não era a cidade mais bonita e melhor para se viver nessa época. Então, a liderança precisava ser firme. Então, Deus também colocou dois desses líderes ali com propósito, com liderança, e a Bíblia fala que eles eram homens, né, para frente, homens fiéis e conseguiram ali liderar. Mas eles também tiveram algumas dificuldades, né? E aí, louvavam a Deus. Então você vê ali que eles começaram, a Bíblia descreve bem certinho, né? Eles colocaram os alicerces, né? Então, olha lá, ó, capítulo 3, verso 10. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, com as suas vestes, com as suas trombetas, e os levitas formaram seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Essa frase você vai ver repetidas vezes em Salmos. Então eles se vestiram, os sacerdotes, e a comunidade de Israel começou a viver novamente, e agora muito mais feliz, porque logo mais eles teriam de novo o templo. E a alegria era muito grande, então imagine os mais velhos, porque a Bíblia também fala, gente, uma coisa bem interessante, de que muitos foram para a Babilônia e regressaram. Ou seja, eram jovenzinhos ali quando Nabucodonosor os capturou, levou para a Babilônia, passaram 70 anos e regressaram, e ainda no auge da sua velhice, já ali com 90 anos mais ou menos, puderam ver com seus próprios olhos de novo o novo templo que estava sendo construído. Imagine isso. Eles viram o templo, eles frequentavam o templo, esse templo foi destruído, eles foram cativos por 70 anos, no lugar que eles não queriam estar, mas obedeceram a Deus, voltaram e tiveram o privilégio de ver a reconstrução disso e participar ali dos finais, né, no final da vida deles ali, desta forma. Então, esses certamente foram privilegiados. E aí vem a oposição. Sempre tem, né? Quando Deus está fazendo as coisas certas, o inimigo ele não gosta e ele quer atrapalhar a minha vida, a tua vida e da galera lá de trás nessa época aqui. Então, o capítulo 4 abre falando assim: a oposição à obra. Então, tinha uma turma que não estava feliz com o regresso dos judeus que acabaram de voltar para sua casa. E aí, os, entre aspas, amigos aqui, né? A Bíblia fala assim a partir do verso 1 do capítulo 4. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel, que era o líder, certo? E com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês, tarará, tarará, tarará. Só que, na verdade, né, Zorobabel foi esperto. Ele falou: será que esses caras querem ajudar de verdade? Será que eles querem atrapalhar? Deixa eu fazer o seguinte. Olha lá, capítulo 3, verso 3, perdão. Contudo, Zorobabel, Jesuá e os demais chefes responderam: não compete a vocês, ô estrangeiros, né, a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então, além de que Deus já tinha também, né, feito para que o próprio povo reconstruísse o seu próprio templo para ele, Ciro também vai lá e decretou que só os judeus. Então eles eram os inimigos que queriam ali atrapalhar. E aqui a Fala que gente. você vai comigo daqui a pouco. Oi? Nada. Tranquilo, vamos lá. Então, o capítulo 4 ele
na hora que eu estava estudando aqui, eu entendi um pouquinho, depois eu falei, será que é isso mesmo? Na minha opinião, talvez possa parecer um pouquinho com o capítulo 24 do livro de Mateus, sabe? Porque o livro de Mateus lá que fala do tempo do fim, o capítulo 24 exclusivamente, ele fala, ora, do tempo em que Jesus estava falando diretamente para os discípulos, e o que aconteceria naquele tempo e o que aconteceria no futuro. Então, o capítulo ele é dividido entre presente e futuro. Me parece um pouquinho aqui que o capítulo 4, algumas passagens também falam nisso, sabe? Porque se você perceber a sequência dos reis, depois ele volta um pouquinho para trás. Então me parece, eu vou tentar explicar de uma forma aqui para que vocês entendam. Então, assim, ó, diz ali a partir do verso 6 na minha Bíblia aqui, tem lá, ó, reinados de Xerxes e Artaxerxes. Olha que nome bonito para você dar para o seu cachorro. Artaxerxes, vem aqui comer. Né? Então, veja só, mas quem eram esses caras aqui? Então, às vezes há uma confusão, sabe? Porque certamente você já deve ter visto esse livro, esse nome aqui, em outro livro da Bíblia. Alguém sabe aonde que a gente encontra o nome Xerxes na Bíblia, que não no livro de Esdras? Alguém se lembra? Ele tinha um outro nome, além desse nome bonito dele. Vamos lá. Quando a gente chegar no livro de Esther, você vai ver que o livro de Esther conta a história de Esther, obviamente, a Radassa, né? Mas conta lá de um rei cujo nome era Assuero. E em algumas versões ou em algumas passagens ele fala assim, Assuero ou Xerxes, né? Então era esse cara. Então o Xerxes, não o Artaxerxes, o Xerxes é o mesmo, é o marido da rainha Esther. Beleza? Mas quem que é o Artaxerxes, então, que é mais bonito ainda esse nome? Ele é o filho do Xerxes. E ele é relatado na Bíblia como Artaxerxes I. E ele tem um grande impacto aqui nas suas ações na Bíblia, no que diz respeito à parte de profecia. Daqui a pouco a gente vai ver o que esse cara fez aqui ali no capítulo 7. Então, vamos recapitular e vamos contextualizar. Quem era Xerxes? Xerxes, olha lá, verso 6 do capítulo 4. No início do reinado de Xerxes, ou Assuero, ou marido da Esther lá, né? Apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Agora a Bíblia já muda, ó. Nos dias de Artaxerxes, aí você já começa, mas será que é o mesmo cara? O nome é meio parecido e tal. Não, era pai e filho, beleza? Rei da Pérsia, Bislão, Mitredade, Tabel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. E a carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. Beleza. O comandante Reum e o secretário Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. Então, o que o povo estava fazendo? Olha, o rei na época já não era mais o Ciro, né? Já era o Artaxerxes. E aí eles disseram assim, ó. O Artaxerxes, olha lá, ó, verso 11. Ao rei Artaxerxes, dos seus serviços, tararara, informamos o rei que os judeus que chegaram a nós, da tua parte, vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Ou seja, a cidade de Deus, a cidade de Davi, a grande Jerusalém, ela foi preparada por Deus, ela foi pensada por Deus para ser a cidade santa. Tanto que ela é chamada cidade santa, né? Por nós até hoje. Mas, como a rebeldia foi tão grande do povo, todo mundo, né? Os outros povos, eles reconheciam Jerusalém como quem? Alguns reconheciam como a cidade do Deus Jeová, Yahvé, né? O Deus Criador. Mas muitos tantos conheciam como Jerusalém, a cidade rebelde e má. Então ela ficou com uma má fama, né? Então a prostituta, enfim, tem muitos nomes que dão-se a Jerusalém por conta da rebeldia. Então eles foram dar uma cutucada lá no tal do Artaxerxes. Ó, essa cidade é ruim aí e tal. Estão fazendo reparo nos muros, estão consertando os alicerces. Ó, os caras estão arrumando a cidade de volta. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa, olha só, se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais pagarão impostos, tributos ou taxas e rendas ao rei e sofrerão prejuízo. Então, os caras, além de quererem ser a oposição, né, instigados por Satanás, talvez, para não reconstruir tudo ali, eles foram dar uma cutucada no rei. Falou, ó, rei, se você deixar esses caras fazerem isso, eles não vão pagar imposto para você, e aí você já viu, né? E aí continua aqui o relato da carta que fizeram para ele, e aí o verso 17 diz, e o rei enviou a seguinte resposta. Vamos lá. Então, o pai aqui, o Xerxes, é o Assuero, o filho é o Artaxerxes, como a gente falou, e a carta diz para que rei, não deixa reconstruir.
E o Artaxerxes responde. Vamos ver a resposta dele aqui, ó. E o rei enviou a seguinte resposta: ao comandante Reum, tá, 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 tá. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob as minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis, que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Olha a fama de Jerusalém aqui, ó. Teve reis poderosos que governaram e tarará. E ordene agora, verso 21, a esses homens que parem a obra. Olha lá, ó. Tava tudo indo bem, né? O povo estava feliz, tinha acabado de voltar do exílio, mas aí ele falou: não, 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 vamos parar com essa festa aí. Olha lá, ó, que a cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. E é eu que mando aqui e você fica quieto. Tenham cuidado, não sejam negligentes com esse assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. Então ele mordeu a isca, né? Os caras falaram assim: ó, esses caras não vão pagar imposto para você. Ou você dá um decreto aí, e ele falou: ah, vocês estão certos, eu vou mandar parar essa obra aí. E aí você vai ver que ele vai reverter isso aqui depois. Mas e tudo, gente, existe um motivo pelo qual, igual diz a minha esposa Maiara, né? Tudo tem um motivo pelo qual. Então o Artaxerxes foi lá e mandou parar tudo. Mas depois você vai ver que ele vai mandar voltar. Beleza, lida a carta do rei para Reum, secretário Sinsai, e para os seus companheiros, foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Pronto, agora chegou lá, botaram aquele lacre, né? Já viu aquele? Quando para uma obra, vigilância sanitária, os caras botam aquela faixa amarela e preta, né? Bota lá, interditado. Pronto, na porta da cidade, lá, Jerusalém, na porta do templo. Imagina aquela faixa amarela, né? Tô brincando, mas é isso que aconteceu. E assim a obra, o finalzinho do verso 24 ali, assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dario, o rei persa. Então, parou a brincadeira, os judeus estavam felizes, já não estavam mais felizes, e o Artaxerxes deu uma canetada lá e mandou parar tudo, né? E aí, até o templo, além da construção da cidade, além do templo. Muito bem, mas a história continua. E lá vem o capítulo 5 e o capítulo 6 e eu integrei os dois juntos aqui no mesmo tema, no mesmo slide, porque eles são sequenciais, beleza? Agora vem o rei Dario. E aí, olha lá o povo feliz de novo. E aí o rei Dario vem e dá-lhe a canetada dele. Parece os ministros nossos aqui do STF lá. Vamos lá. O que que aconteceu? Aqui já aparecem outros dois profetas. Profeta Ageu. O profeta Ageu tem livro escrito na Bíblia. Zacarias também. Descendente de Ido, profetizaram os judeus em Jerusalém em nome de Deus de Israel que estava sobre eles. Então, ou seja, o que que esses profetas falaram assim? Povo, Deus está falando aqui para nós que vocês não podem parar essa obra. É mais ou menos assim, né? Quem que é esse tal de Artaxerxes? Não tem nem nome aí, o cara vai querer mandar aqui. E aí os profetas falaram, pessoal, continuem. Continuem, né? Vocês estão tendo oposição, mas, né, a caminhada com Deus não é fácil mesmo. Eu e você sabemos como é que é. A gente enfrenta, gente, cada batalha na nossa vida, cada um de nós aqui sabe o que enfrenta diariamente. Mas assim, olha essas histórias aqui para trás e leve de exemplo. Não é fácil, gente. Não é fácil ser cristão. Não é fácil você querer obedecer aos mandamentos de Deus. Nós, né, nós somos parece um imã, assim, né? Deus puxa a gente pro nosso lado, filho, obedeça os 10 mandamentos, é pro teu bem, eu vou te abençoar, a tua vida vai ser melhor, e a gente quer ir pro outro lado. Enfim, mas aqui não tinha o que fazer. Ou o povo acreditava nos profetas, ou eles obedeciam o rei. Então se coloque no lugar, né? Como é difícil a gente se posicionar. Mas, já adiantando um pouquinho, né? Quando a gente chegar em Apocalipse, vai chegar o momento, eu até estava falando com o irmão Roger agora há pouco, aqui antes, vai chegar o momento, gente, que cada um de nós vai ter que se posicionar. Não existe meio do caminho com Deus, não existe ficar em cima do muro, tanto que Apocalipse capítulo 3 verso 15 ele fala para a igreja de Laodiceia, ou para o tempo em que vivemos, eis que estou prestes a vomitar-te da minha boca. Eis porque você é morno, você não é quente e não é nem frio. Ou seja, você está em cima do muro, você não está nem aqui de um lado e nem do outro. Então, o que que Deus esboça ali para nós? Que nós temos que nos decidir. Não adianta, não, eu vou ficar na minha, eu não quero me decidir. Uma hora vai chegar a tua hora, meu irmão. Você vai precisar escolher de que lado que você está. Do lado de Deus ou do lado do mundão e de Satanás e dos seus aliados. É igual Elias e os profetas de Baal lá em 1 Reis, capítulo 18. Se
Deus é o Senhor, então sirvam o Senhor. Se Baal é Deus, vão lá para o lado de lá. Mas daqui no meio ninguém vai ficar. Então, se você anda aí com a vida meio morna, isso serve para mim também, beleza? Não estou aqui para dar sermão e eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu olho para minha vida mesmo também e digo, William, você está em cima do muro às vezes, né? Então Deus não se agrada. A gente tem que tomar uma decisão. E quando chegar no tempo do fim em que estamos, vai chegar um dia em que haverá um decreto, que haverá um decreto de morte, inclusive, e haverá aquela repetição daquela frase que eu disse agora há pouco de Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. Deus vai falar: se você ficar aí, você vai sofrer. Se você vier para cá, você vai se dar bem. Você não pode é ficar em cima do muro, né? Então, continue. E o povo falou, beleza, antes obedecer a Deus do que aos homens, né? Tá escrito lá em Atos isso aí também. E o povo foi lá e obedeceu e continuou a obra. Então, começou de volta. Só que aí o povo questiona. Então, tem uma figura aqui chamada Tatenai. Vamos entender o que que ele fez. Verso 3 do capítulo 5. Tatenai, governador do território a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros foram perguntar a eles, ao povo, né? Quem os autorizou a reconstruir este templo e esses muros? E como se chamam os homens que estão construindo esse edifício? Os caras foram dar uma enquadrada na turma lá. Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que o relatório fosse enviado a Dario e dele recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Ou seja, quem era o rei agora? Era Dario. E aí foram consultar Dario. E Dario, a partir do verso 17, lá, ó, agora, se for do agrado do rei Dario, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia e verifique se o rei Ciro, que era o anterior, de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos do rei a sua decisão sobre o assunto. Então eles foram lá, assim como os outros foram dar uma intimada lá no Artaxerxes, o outro povo que queria, né, o povo de Deus que queria continuar a obra, foi lá falar com Dario. E aí eles perguntaram, Dario, veja aí. E aí Dario encontrou a ordem de Ciro. Lembra lá no primeiro capítulo de Esdras? Qual que é a ordem? O decreto de Ciro. Então existia uma ordem. Ciro era maior. Ciro foi lá, tomou a Babilônia e falou assim, ó, podem voltar. E aí o Artaxerxes meio que sem saber ali, né, ficou muito naquela questão que o povo não ia pagar imposto, ele mandou parar. E agora Dario fala, não, pode voltar a construir, manda bala. E olha lá, e ele dá o sinal verde para reconstrução. Fala, manda bala, rasga esse decreto do Artaxerxes, o que vale é o meu. E aí no capítulo 6 você vê isso, né? O decreto de Dario. Então perceba um detalhe, eu vou mostrar para vocês nos próximos slides aqui, ó. Lá no capítulo 1 a gente teve o decreto de Ciro, agora a gente tem o decreto de Dario e nós temos um decreto de Artaxerxes também. Nós vamos ver os três de forma separada ali logo mais. Verso 1 do capítulo 6. O rei Dario mandou então fazer uma pesquisa. Tarará, tarará, tarará. Verso 3. No primeiro ano do seu reinado, do rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo. Então ele vai lá e lê o decreto. E daí no verso 8 ele fala: além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito de que vocês farão por esses líderes judeus da construção do templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei. Ou seja, além dele voltar o decreto do outro cara e falou, pode construir, ele falou, agora eu vou bancar a obra. Eu vou ajudar vocês. Então, Dario também foi usado aqui. Aí ele, além de liberar a galera aqui, ele ainda financiou a obra. Beleza, muito bem. Além disso, verso 11, determino que se alguém alterar esse decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada da sua casa e deixe-lo empalado. Nossa, agora ele deu um decreto aqui meio forte, né? Atravessa o cara no meio aí e arrebenta ele lá se ele quiser atrapalhar a obra do Senhor. E o templo é reconstruído. Muito bem. E aí o povo vem e celebra em nome de Deus. Então aqui termina o capítulo 6 com a dedicação do templo e a celebração da Páscoa. Então veja, a cidade foi reconstruída, e o templo foi reconstruído. E agora a vida começa a voltar ao normal em Jerusalém, como nunca deveria ter sido, né, feito lá 70 anos atrás, onde o povo foi exilado. Muito bem, gente. Agora vamos mais para o final daqui a pouco do estudo, mas chegamos numa parte aonde tem o decreto de Artaxerxes, mas outro decreto.
Olha só, o Artaxerxes ele gosta de aprontar ali. Ele fez um decreto para mandar parar, agora ele vai mandar voltar esse decreto. Vamos lá ver o que que ele falou. E agora aparece o nosso amigo Esdras. Então ele fala, né? Ele sempre falou ali da história, agora em primeira pessoa aqui ele aparece lá, ó, capítulo 7, verso 1. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras, filho de Seraías, filho do não sei o quê. Vai contando a linhagem dele aqui, ó. Este Esdras veio da Babilônia, então ele foi cativo. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. E o rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava com ele. Era mais ou menos como José do Egito, né? Ele estava lá em outra região, num outro país, mas Deus era com ele. A Bíblia afirma categoricamente. Então ele era sacerdote e escriba, né? Sacerdote, ministrava ali, oficiava ali no templo, enfim, e ele tinha uma função religiosa, e ele era escriba, né? Ele fazia ali as suas atividades como escriba. Muito bem. E aí vem o verso 9 ali, porque a boa mão do Senhor Deus estava com ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Ou seja, se eu e você nos dedicarmos a estudar a palavra do Senhor, a praticar, a obedecer os mandamentos, a seguir o que Deus pede, o que né, olharmos sempre para a cruz, ao nosso Senhor Jesus, entregarmos a nossa vida dele diariamente, amarmos ao próximo e a Deus, e aí a nossa vida com certeza vai ser melhor. Então, Esdras foi abençoado e eu desejo que a minha vida e a sua também seja. E aí a Bíblia conta detalhes bem legais, assim, sabe, gente? Bem interessantes, assim, ó, detalhes que não vão fazer diferença no nosso contexto aqui, mas é legal a gente é, lembrar, ficar tentando imaginar como é que foi a situação, né? Imagina todo o contexto, você viver num lugar que você não quer e tal, e depois você voltar. E a Bíblia fala ali que demorou 4 meses para Esdras regressar até Jerusalém. Verso 8 lá, ó. Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês do sétimo ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou em Jerusalém no primeiro dia do quinto mês. Ou seja, ele saiu no primeiro mês e chegou no quinto. Então demorou 4. Então, 4 meses de viagem da Babilônia, que hoje é no Iraque, até Jerusalém, que é em Israel. Né? Então, se você for pegar o mapa, depois quiser dar uma olhada lá no mapa mundi, veja onde é ali, digita lá Babilônia, terra dos caldeus, Babilônia, Iraque, você vai ver onde era a Babilônia, você vai ver onde é Israel, você vai ver a distância, e ele demorou 4 meses de viagem para chegar. Muito bem. E aí vem o nosso Artaxerxes de novo dando uma decretada aqui. O que que ele faz agora, gente? Agora ele manda um decreto ao contrário do que ele tinha feito lá atrás. Então ele mandou parar a obra, agora ele fala duas outras coisas. Veja só, aqui eu tenho que ser bem sincero com você, a Bíblia não fala exatamente com essas palavras. Eu, Artaxerxes, mando restaurar e edificar Jerusalém. Não está escrito isso. Por mais que você leia em versões diferentes, e eu recomendo que você sempre leia em versões diferentes. Mas o que que acontece? Se você lê do capítulo 7, do verso 11 ao verso 26, que é justamente a carta que ele fala, você vai ver o contexto. E pelo contexto você chega a essa conclusão. Já nós vamos comparar ali os 3 decretos. Lembra que eu falei? O decreto de Ciro, o decreto de Dario e o decreto de Artaxerxes. Vocês vão comparar os três, vocês vão entender a diferença. O que faz essas duas palavrinhas aqui, ó, restaurar e edificar? Faz toda a diferença no decreto deste homem aqui. E aí, a partir do verso 13, ele fala ali, ó, estou decretando que qualquer israelita no meu reino tarará, e ele vai discorrendo tudo que ele fala. Muito bem, e esse decreto influencia o quê? Em profecias. É aqui que eu quero chegar com você, não é o objeto do estudo de hoje, mas quando chegarmos em Daniel, você vai ver que isso aqui vai fazer sentido. Lá em Daniel, nós temos 2 profecias muito importantes para você entender o tempo em que vivemos agora, inclusive 2026, mas para você entender que ano Jesus nasceu, que ano Jesus foi batizado, que ano Jesus morreu, que ano aconteceram alguns episódios, como o apedrejamento de Estevão, enfim, tudo isso já estava relatado lá no livro de Daniel. Ah, William, mas vai estar escrito lá, Jesus vai nascer na cidade tal, no ano tal. Não, óbvio que não vai estar escrito com essas palavras, né? E você não encontra a palavra Jesus, obviamente, no Antigo Testamento.
Mas você estudando a Bíblia, você conectando, igual a gente está fazendo aqui toda semana, né? Você vai entender que a Bíblia ela se conecta. Veja só, lá em Daniel capítulo 8, no verso 14, diz: em até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. E aí você fala, legal, o que que é 2.300 tardes e manhã? Deve ser dia, e o santuário será purificado. Mas qual santuário, né? Porque a gente já estudou aqui a partir de Êxodo capítulo 25 lá, quando Deus manda, né, Moisés construir um tabernáculo, construir o santuário. Depois esse santuário ele se transformou no templo que a gente está vendo hoje aqui, né? A adoração a Deus era dentro do templo, o altar do holocausto ali, toda a cerimônia do Israel era dessa forma ali. Então, mas o que significa isso? Nós vamos estudar lá em Daniel. Outra profecia extremamente importante dentro de Daniel, que está dentro dessa outra profecia das 2.300 tardes de manhã. Daniel 9:25. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo, até a chegada do ungido, até ele morrer, na metade da última semana. Isso vai encaixar perfeitamente com Jesus. E aí você vê essas duas profecias. Não é eu, William, estou falando, eu sou um mero mortal aqui, tentando ser um estudante da Bíblia, mas quando você tem referências de pessoas mais experientes, né, de pessoas que vivem de estudar a Bíblia, né, teólogos renomados, não só aqui do Brasil, mas de fora, eles chegam na mesma conclusão, no mesmo consenso, né, de que essas profecias aqui foram influenciadas por esta data aqui de Artaxerxes que a gente já vai ver daqui a pouco. E por fim, aqui no capítulo 7, ainda para ajudar, agora ele não se preocupa mais com a questão da arrecadação. Lembra que ele ficou preocupado lá com a questão do, né, o povo já não vai mais pagar imposto? Agora ele libera, fala, não, é do Senhor. Olha lá, ó, no verso 24 do capítulo 7, saibam também que se vocês não têm autoridades para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e nenhum dos que trabalham nesse templo para Deus. Ele fala assim, ó, o templo vai ficar isento de impostos. Legal, né? Então acho que é por isso que daqui que a Receita Federal brasileira tirou a sua prerrogativa para não cobrar imposto da igreja, né? Claro que eu estou brincando, mas talvez seja, sei lá, né? Enfim. Então, Esdras tinha muita sabedoria, né? Então, aqui termina aqui o capítulo 7 falando disso, que Deus deu muita sabedoria e amava muito a Esdras. E aí a gente chega nisso aqui que eu queria mostrar para vocês, né? O comparativo que eu disse agora há pouco. Por que que tinham três decretos, William? Vamos lá. Primeiro decreto de Ciro, está lá no capítulo 1. O que que diz aquele decreto? Resumidamente falando, você já acompanhou comigo, agora você vai recapitular aqui. Reconstrução do templo. Retorno do povo. Povo, eu tomei a Babilônia, agora estou liberando vocês. Pode voltar para a terra de vocês, reconstruam a cidade e reconstruam o templo lá, beleza? Mas o que que aconteceu? Não restaurou a cidade de forma completa, né? Era uma pré-fase, é uma fase, vamos dizer, pré-operacional da cidade. Então, começou a reconstrução, o povo retornou, a sociedade começou a voltar ali, mas ainda não tinha restaurado 100% da estrutura de Jerusalém como era antigamente. Depois vemos o nosso amigo Dario, confirma o decreto de Ciro, né? Lembra lá? Ele foi lá, leu, falou, realmente Ciro falou isso. Continua sendo sobre o templo, né? Ele apoia, né? Financiou ali, ó, pode construir o templo, estou com vocês. Mas também não restaurou a cidade como uma estrutura completa, né? Tiveram alguns empecilhos e tudo mais, tiveram os opositores, como a gente viu, e ainda não foi também um decreto completo, vamos chamar assim. Agora, o decreto de Artaxerxes, esse que reverteu o outro lá, né? Este sim, a gente pode afirmar de forma categórica, lendo aqui, que o que que aconteceu ali no ano 457 antes de Cristo? Israel ali, né, Jerusalém passou a ter autoridade civil, a nomeação de juízes, né, ali fala, Deus fala assim, ó, nomeia os juízes aí para voltar a sociedade a viver como gente, né, e não como bicho. Aplicação da lei de Deus novamente, né? Olha a questão moral, né? Não adianta reconstruir o templo, a cidade bonita, linda, maravilhosa, mas e o espiritual das pessoas? Como é que anda? Né? Então, Esdras ali, a liderança foi incumbido disso. Restaure, inclusive, a questão espiritual aplicando a lei de Deus. Autonomia religiosa, né? Sobre os sacerdócios, os levitas, os cantores do templo, tudo com ordem. E por fim, a organização da sociedade de Jerusalém, porque agora voltou a ser, ou estava sendo, né, a nova, a antiga Jerusalém, agora com um formato novo.
Então é por isso que subentende aqui, gente, desses três decretos que o decreto de Ciro e o decreto de Dario, eles não são completos. Por quê? Porque lá na profecia de Daniel 9:25, que eu disse, eu vou abrir a minha Bíblia bem rapidinho aqui, e eu vou ler com detalhe para que você entenda que uma palavra faz toda a diferença no estudo bíblico aqui. Então, lá em Daniel 9:25, na minha Bíblia, diz assim: Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto, olha só, estamos falando de decreto, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, duas coisas. Algumas versões diz edificar, né, mas é o mesmo contexto que reconstruir. Duas coisas, a partir deste decreto que restaura e reconstrui a cidade. Reconstrói o templo, reconstrói a cidade e restaura a religiosidade, a sociedade em Israel. Até o ungido, o príncipe, que vem há 7 semanas e 72 semanas, e aí você voltando para trás, entendendo o contexto lá de Daniel, e ele fala no verso 24: 70 semanas são determinadas para acontecer isso, 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 e aí você chega nesta conclusão de que a contagem, o início das 70 semanas, o início da profecia, o início da outra profecia de Daniel 8:14 se iniciam com este decreto, porque os outros eles foram parciais. Eles não restauraram e reconstruíram. Eles só restauraram. Só reconstruíram, né, o templo e a cidade. Então é aqui que começa a contagem da profecia. E lá, quando chegar em Daniel, eu vou fazer a conta com você. Você vai ver onde é que a gente vai chegar. Muito bem, caminhando aqui mais adiante, 8 e 9. Os que voltaram e os erros do que ficaram. Lembra-se que eu falei que nem todos foram. Foram os mais bonitos, os mais jovens, os mais experientes, o exército. Esse aí, Nabucodonosor, foi esperto, catou e levou embora. Mas ficou uma minoria. Ficou os humildes, ficaram alguns problemáticos, algumas pessoas que não conseguiram ou não conseguiram ou que não quiseram sair dali. E tiveram as suas devidas consequências. Então, o que que se passou, William, durante esses 70 anos que esses caras não foram? O que que eles ficaram fazendo ali? Jogando Uno, comendo fruta embaixo da árvore? Não, eles ficaram vivendo, né? Só que pensa, numa sociedade que foi capturada por uma outra nação, aonde existiam influências culturais de outros povos ao redor, mesma coisa que aqui em Curitiba, né? Nós temos a cidade, a capital do estado. Ao redor nós temos o quê? As regiões metropolitanas, né? São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Fazenda Rio Grande. Nós temos as cidades no entorno. Mesma coisa em Jerusalém. E aí, em algumas determinadas das cidades ali, viviam povos que não eram, né, que se misturaram ali com os judeus e povos um pouco mais distantes ali, mas eles acabaram influenciando a cultura judaica na época, antes do exílio. Por isso, tanto, tanto, tanto pecado que levou a Deus a permitir com que eles fossem para lá. E aí a Bíblia relata que esses que ficaram, eles fizeram algumas coisas erradas. Então a Bíblia coloca ali a lista dos que voltaram, né, a partir do capítulo 8, nomeia ali todas as famílias que voltaram, daqueles 42 mil e tantos que a gente viu agora há pouco. E aconteceu o seguinte: vamos lá, pediram segurança na viagem. Então vou contextualizar em duas partes. Vou falar primeiramente agora dos que voltaram, beleza? Eu estava falando um pouquinho dos que ficaram ali, mas vamos falar um pouquinho dos que voltaram. Os que voltaram, olha só que interessante, a Bíblia fala a partir do verso 21 ali do capítulo 8. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei um jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e pedíssemos uma viagem segura para nós e para os nossos filhos e para todos os nossos bens. Ou seja, eles estavam saindo da Babilônia e falaram: Senhor, abençoa a nossa viagem, que seja uma viagem tranquila, que a gente volte bem, vamos fazer um jejum. Então é só o povo se lembrando de Deus, né? Não é só porque eles estavam felizes ali com a garantia que Deus os sustentou que eles ficaram só por isso, né? Eles continuaram orando a Deus, jejuando. Olha lá, o verso 22. Tive vergonha, a Bíblia fala, de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada. Porque o quê? Por exemplo, o exemplo de Esdras, né? Demorou 4 meses. Mas a gente não sabe se, né? Esdras certamente ele voltou com um monte de gente, não voltou sozinho. Então, possivelmente tinha mulher, tinha criança, né? Então, olha só, era uma caminhada muito distante. E poderia ter alguns perigos no meio do caminho. Então, eles poderiam ter pedido ajuda para Dario, né? Falar: hey, manda para nós aí ou Ciro, né? Mande para nós aí também soldados, cuida da gente. E eles falaram: não, fiquei com vergonha. Por que que eu fiquei com vergonha? Olha lá, ó, porque a mão bondosa do Senhor Deus está sobre nós.
Então tá tranquilo. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção do nosso Deus e ele nos atendeu. Ou seja, eles saíram de Jerusalém garantidos, falaram assim: o Senhor é conosco na viagem, cara, tá tranquilo. Vamos pedir a Deus, não precisamos de apoio aí. E eles não quiseram apoio humano, porque eles sabiam que Deus era o líder deles. E aí Esdras chegou lá, feliz da vida também, mas o que que ele encontrou? Agora vamos falar dos que ficaram. Encontrou a galera que desobedeceu. Então, os que ficaram já foram rebeldes e ainda casaram-se com outros povos. Então, a Bíblia abre o capítulo 9 falando disso, né? Israel, inclusive os sacerdotes, os levitas que ficaram, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e das suas práticas repugnantes. Eles misturaram a descendência santa, olha só essa palavra. E os líderes e os oficiais estão à frente da nossa atitude infiel. Ou seja, não tinha templo, eles estavam começando a reconstruir, e a galera que ficou lá, uns criam em Deus, outros não criam, aí outros casaram com as mulheres dos vizinhos, que era mais bonita, e foram se misturando. E o que que Deus deixou sempre muito claro, gente? Eu tenho um povo, eu peguei esse povo, eu tirei ele lá do Egito, eu trouxe para Canaã, eu quero dar o melhor para vocês. Aí vocês chegaram aqui em Canaã, na terra prometida, vocês se misturaram com os outros povos, vocês fizeram desobedecer, adorar outros deuses, e Deus deu uma chance, duas, dez, e a gente vem avançando na Bíblia, os livros aqui, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Rei, e a gente viu tanta confusão, até que chegou Deus. Ó, vão lá para Babilônia um tempo lá. E aí, quando regressaram, havia a esperança, né, do povo ali de encontrar coisa boa lá, mas não, o povo estava virado de ponta cabeça. Mas, olha só, Deus, essa frase, né, a descendência santa. E aqui no verso 8 ele fala uma palavrinha, remanescente. Mas agora, um breve momento, o Senhor nosso Deus foi misericordioso, deixando-nos um remanescente. Então, quando você vê essa palavra na Bíblia, você vai encontrar algumas vezes, e lá no Apocalipse também a gente tem esse contexto. O que que a gente entende como remanescente? Um grupo fiel que pertence a Deus. Ou seja, embora tentemos, né, ser fiel a tudo que Deus pede, a gente é pecador, mas o remanescente, ele é diferente, gente. Ele é o Israel espiritual hoje, né? O remanescente hoje, ele é o povo diferente. Ele não é melhor do que os outros, ele tem um destaque a mais, vamos chamar assim, por quê? Porque ele é um povo que Deus separou e quem é que pode participar desse remanescente? Todos aqueles que se sujeitarem a Jesus como seu Salvador em primeira instância, porque isso é a condição para sermos salvos, mas que Apocalipse diz também, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Então, uma vez que você aceita Jesus como seu Salvador, você não pode ser o mesmo, né? É impossível, de forma sincera, um ser humano aceitar a Jesus, entender o que é a graça e no outro dia continuar cometendo os mesmos pecados. Eu não estou dizendo que a sua vida, você nunca mais vai pecar. Não é isso. A diferença é que você deixa de ser, vamos colocar uma palavra assim, pecadeiro, né? Aquele cara que só fica fazendo coisa errada, você continua sendo um pecador. Então você aceita a graça de Jesus, você entende que você precisa, vou repetir, ó, você precisa se esforçar para obedecer os mandamentos de Deus. Obedecer os mandamentos não vai garantir o teu passaporte na eternidade, porque a Bíblia é muito clara em dizer que a salvação é pela graça. Mas também é a graça sem obras, né, sem a fé, sem a obediência, ela é morta. Eu não posso simplesmente aceitar Jesus e ficar de braços cruzados sem pregar o evangelho para o meu irmão. Eu não posso aceitar Jesus e ficar de braços cruzados ou ficar cometendo pecado como se isso fosse normal. Eu preciso mudar de vida depois que eu aceito a Jesus. E eu sei que não é fácil, gente. Eu estou falando por experiência própria. Eu me batizei há 10 anos atrás, em 2015. Eu vejo claramente a minha vida, como ela mudou para melhor. E eu estou aqui para te incentivar, né? A te incentivar a você descer as águas, a aceitar Jesus como Salvador em primeiro lugar. Porque é impossível olhar para minha vida para trás e dizer que eu sou o mesmo. Eu melhorei muitas coisas, eu piorei em outras, claro, mas continuo pecador, mas assim, não tem nem comparação o William da antiguidade com o William de hoje. Então, assim, né, se você quer fazer parte do remanescente, daqueles que tentam ser obedientes a Deus, seja bem-vindo ao grupo.
porque é este grupo que Deus lá no Apocalipse vai falar: esse é o meu povo, né? Não fique em Babilônia, sai daí, povo meu. Então, em várias partes da Bíblia você vai ver o contexto de remanescente. E aí, o que que aconteceu? Embora tivesse o remanescente, porque Deus sempre teve, né, um pouquinho do seu povo que tenta ser fiel a ele, e aqui eu vou entrar no quesito denominação cristã, né? Vamos falar de religião propriamente dita. Deus tem os seus fiéis em todos os lugares, porque próprio Jesus diz isso, né? João capítulo 10, 16: há ovelhas em outros apriscos que não este aqui de Israel. Ou seja, vamos trazer para 2026. Tem filhos de Deus em N denominações, no catolicismo, nos batistas, nos adventistas, nos presbiterianos, metodistas, assembleianos, Deus é amor, universal, enfim, tantos lugares por aí afora, né? E que no final de tudo, o próprio Jesus completa a frase lá no capítulo 10 de João: no final haverá um só rebanho e um só pastor. Mas vai chegar um momento que você vai ter que tomar uma decisão. Vai chegar um momento que você vai se espremer a tal ponto que você vai para um lado ou para o outro, como a gente falou agora há pouco, né? A história de ficar em cima do muro. E aí Deus vai te mostrar como é que você vai fazer parte do remanescente. E aí a gente vai aprender aqui também até o Apocalipse. E por fim aqui tinha, né, uma história muito triste, porque como Deus falou, não se misturem com os outros povos, e o povo desobedeceu e casou, eles tiveram que despedir as suas mulheres e os seus filhos que eram pagãos, para que voltasse o quê? A purificação em Israel. Então o capítulo 10 ali, no verso 3 diz assim: façamos agora um acordo diante do nosso Deus, mandemos de volta todas as mulheres e os seus filhos para fora aqui de Israel, né? Tenham coragem, irmãos, e mãos à obra. Imagine você casado com uma mulher, com um filho e tudo, e falar: agora você tem que mandar embora. Não é fácil, gente. Eu sei que do jeito que a gente fala, às vezes quem não entende, né, vai falar: nossa, que absurdo, vai largar a família. Não estou incitando a ninguém se separar, né? Eu acredito fielmente que homem e mulher foram criados um para o outro e depois de casou é até o fim, salvo, né, condições que a Bíblia mesmo aponta para a infidelidade e outras coisas, morte de um cônjuge, você está autorizado por Deus a seguir caminho com outra pessoa, mas aqui era um contexto de purificação. Deus tinha dito: Israel, não se misture com os outros povos. E eles foram lá e se misturaram. E aí, terminamos aqui o capítulo 10 verso 12 falando assim: e toda a comunidade respondeu em voz alta: você está certo, vamos fazer o que você está dizendo, Esdras. Então, vamos despedir as mulheres, e a choradeira continua, e a confissão do pecado do povo. Chegamos aqui no último capítulo agora para terminarmos o estudo de hoje, a confissão do pecado do povo. Então, reconheceram o erro, né, que fizeram errado, façamos um acordo, né? A Bíblia diz assim: façamos um novo acordo com o nosso Deus. Então, agora vamos nos purificar, já que agora a gente tem uma cidade reconstruída, agora nós temos o templo para adorar a Deus, agora que nós estamos, né, de volta à nossa pátria, vamos novamente nos despirmos do velho homem, vamos, né, nos fazermos novas pessoas, vamos ser novas pessoas, vamos ser obedientes. Então, a ordem era essa. E isso exige coragem, exige fé, exige obediência, porque a partir do momento que você aceita parar de pecar, de fazer coisa errada, gente, não é fácil. A tentação vem logo em seguida. No outro dia já vem o inimigo querendo te derrubar de novo. Mas eles tiveram coragem. Só que o que aconteceu? As famílias foram convocadas e foram investigadas, né? E termina o capítulo 10 ali. Quem eram os culpados de toda a situação, quem é que casou com as mulheres estrangeiras e tudo mais. Enfim, terminamos o livro de Esdras. Nós vamos fazer o livro de Neemias na próxima semana. Vai contar de novo ali da história da reconstrução, quantos dias demorou para construir os muros. É uma história muito bacana. Mas para terminar, eu preciso recapitular com você aqui, ó. O livro de Esdras trata-se de um livro do quê? Que deu nova oportunidade ao povo, porque ao regressarem depois dos 70 anos, agora eles tinham oportunidade de vida nova. E agora, trazendo para os dias de hoje, gente, pensa na tua vida, e eu penso na minha aqui, você que está assistindo aí depois, os que estão ao vivo aqui, como é que você tem tratado a tua vida? Como é que foi tua semana? Eu vou dizer para você que a minha semana eu tive alguns problemas, assim, sabe? Principalmente no trabalho, porque eu tive trabalhando demais. Teve um dia que eu fui dormir 2 horas da manhã. Isso não é saudável. Isso não é prudente. Eu não quero isso para minha vida.
E graças a Deus chegou o sábado, né? Hoje chegou o sábado, o dia do Senhor, para a gente poder descansar e tal, conforme, né, o Senhor, sabendo da correria do dia a dia, ele foi tão sábio, né? E antes da fundação do mundo, ele já preparou para que a gente pudesse descansar o corpo e a mente. Mas eu estou falando de mim aqui. A minha semana eu tive altos e baixos, sabe? Mas a cada dia que passava, ou a cada dia que se passa, a própria Bíblia diz, né, em Lamentações, capítulo 3, 23, lá de Jeremias, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, se eu e você estamos vivos, estamos aqui hoje, é porque Deus deu uma nova oportunidade, assim como Deus deu para Israel. Ele deu um castigo, podemos chamar assim, né? Durante os 70 anos. Mas depois eles regressaram e eles tiveram o privilégio de reconstruir o templo e a cidade. Mas eles continuaram errando, e você sabe a história, o templo já não existe mais. O povo, por vezes, caía, levantava e Deus perdoava, aquele ciclo eterno, e na minha vida e na tua continua. E eu acho que vai continuar até Jesus voltar. A diferença é igual eu falei, é o pecadeiro e o pecador. Eu já não quero me considerar mais aquele cara que fica pecando, pecando, pecando desenfreadamente. Não, quando eu peco é porque eu erro, às vezes eu faço de propósito, mas assim, eu tenho consciência hoje do que é o pecado. Entende? Então, assim, para que você faça uma reflexão, Deus deu uma oportunidade para o povo, Deus deu uma oportunidade para mim de novo essa semana e para você que está aqui. O que é que você tem feito da tua vida com os talentos, com os dons que Deus tem te dado? Você tem pregado sobre Jesus? Falta tão pouco, gente, para Jesus voltar e a gente tá igual eu, preocupado com trabalho, preocupado com coisa arada aí. Isso, eu não estou falando que eu devo me despreocupar disso. Eu só estou dizendo que assim, o meu foco, o teu foco tem que estar na cruz. Por isso que a frase do meu WhatsApp, já faz alguns anos que eu coloquei ali, além da minha foto, obviamente, tem uma frasezinha que você pode colocar lá no store teu ali. Eu sempre deixo ali, ó. Prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. Esse é o meu alvo. E eu acredito de todo o coração. Sabe, eu não sou melhor do que nenhum de vocês aqui, gente. Eu tenho errado muito na minha vida, mas assim, ó. Prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. Prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. Falta tão pouco. Então Deus deu uma oportunidade novamente para o povo e está dando para mim e para você hoje de volta. E quem é que dá essa oportunidade? É só Ele, só Jesus que estende a mão e dá uma oportunidade nova a cada vida. Eu sei que tem gente aqui que está com problema financeiro, eu sei que tem gente que está com problema na família, problema com o filho, problema com o marido, com a mulher, problema no trabalho, né? Mas assim, confie em Deus. Isso aqui tudo vai passar. Isso aqui, a alegria que nós vamos ter na eternidade, a gente não vai nem lembrar, ou vai ser tão pouco que a gente passou aqui que a gente vai olhar para trás e vai falar assim, ó, valeu a pena. Valeu a pena ser fiel a Jesus, valeu a pena entregar a minha vida a Deus, valeu a pena ajudar aquele irmão que precisava, eu não fiz vista grossa, eu fui lá e ajudei mesmo, valeu a pena não ser injusto com as pessoas, valeu a pena não ser mentiroso, valeu a pena não trair minha esposa, valeu a pena educar os meus filhos nos caminhos do Senhor, valeu a pena. Lembre-se disso, porque se você aceita Jesus, ou se você ainda está tentando, ou está se sentindo muitas vezes como eu, né, que precisa sempre estar ali, você aceita ser perdoado por Ele e levar uma vida nova? Eu aceito. Eu espero que você aceite. Eu espero que todos os dias da sua vida você entregue a sua vida a Jesus, porque esse é o abraço que eu tanto espero. Jesus te chama para sair da Babilônia. Se você ainda está lá metido com ocultismo, com coisas que a Bíblia reprova, se você está num pecado grave que só você sabe, não fique se martirizando. Jesus já morreu por você. Jesus te dá vida nova a cada dia. Então, além de te dar vida nova, Ele quer te dar esse abraço tão esperado logo mais. Ele te chama, se você ainda está em lugares espirituais que não fazem bem, ou em lugares que aonde você frequenta, a Bíblia fala uma coisa e o líder ou a comunidade vai para um outro caminho. Não sigam os homens, por mais duro que seja, e a Bíblia é assim mesmo, você vai ver, estudando ela de forma mais profunda, que o caminho do Senhor é o caminho estreito, é o caminho difícil. Então, nós temos que remar contra o mundo, irmãos, não é fácil. Então, estude a palavra. Busque a Deus de todo o coração. Não é o William que vai te convencer. Eu nem estou aqui para isso e eu nem sou pago para isso. Eu estou aqui de amor a Jesus e amor a você, para a gente poder juntos estudarmos a palavra. Mas eu vejo que está faltando tão pouco para esse abraço. O mundo está tão perdido que eu não quero perder a oportunidade de estar na eternidade. E eu não quero que você também perca. Por isso eu louvo a Deus que a gente tem esses encontros todas as sextas-feiras e que Jesus está te chamando e está me chamando todos os dias para voltarmos aos braços do Pai. Amém? Muito bem.
É isto. Agora vamos para as considerações finais. Alguém quer comentar sobre o exílio, sobre alguma situação da sua vida? Fique à vontade. Para quem entrou depois, Simone, Jorge, Manuel, boa noite. Só vi vocês agora. Vamos lá. Quiserem conversar um pouquinho, por favor. Amém, boa noite para todos, desde já, mais uma vez aí, um William. Deus conseguir, que Deus continue, né, te abençoando grandemente aí, esse projeto aí, né, aproveitando as redes sociais que ainda temos essa oportunidade, né, a gente conversando com um amigo e com outro, assim, a gente vê que já está nos bastidores mais esse bloqueio, né, esse bloqueio da propagação do evangelho. A gente vê que no meio tecnológico, assim, é possível já fazer formas de bloqueio de palavras, né, forma de bloqueio com multa e até com prisão, dependendo do assunto que eles querem fazer esse bloqueio pelas redes sociais, pela internet, eles vão conseguir, né? Tem alta tecnologia aí de até identificar as pessoas, né? E até relatando aqui para os irmãos algo assim interessante assim, que eu estava anotando recentemente. Um exemplo, a gente veio a contemplar-se um crime, né? Veio assim um crime e tal, e a gente queria fazer essa denúncia, socorrido com as autoridades, mas a gente não quer se identificar, se expor também, né, para a situação que muita gente vê aí, né, e tal. Antes tinha aquela oportunidade de a gente ir no orelhão, o telefone público, né, que chamava em alguns lugares é orelhão, né, e outros o telefone público, né, que tinha Uhum. na fichinha, né, eu peguei da ficha ainda, e depois no cartãozinho ali dos créditos, né. Então a gente ia ali e denunciava, né? Só que felizmente acontecia os trotes, né, e tal. Uhum. Só que era uma forma de a gente ficar em um anonimato mais seguro, né? Agora não, amados. Eles tiraram os telefones públicos, agora tudo ficou no celular. E um celularzinho no pré-pago, no plano pré-pago, te identificam já. Você tem que registrar ali o seu CPF, o seu endereço, quer dizer, já tem uma forma de poder identificar. E analisando com um amigo meu que é TI, ele falou, Rogério, agora, se o sistema quiser, ele fecha mesmo. Ele fecha. E agora, vindo na China, com alta tecnologia também, com a norte-americana também, né? Vai ficar diferente. Então, resumindo o que eu queria que ela tá para os irmãos aqui, aproveitemos a internet, a tecnologia que tem para que ela seja o nosso púlpito, né? Como o irmão tem aí feito aí, e eu vou estar compartilhando, irmão, eu vou estar compartilhando aí também esses estudos aí nos grupos também, Hein? com amigos também, para fortalecer. Principalmente, gosto muito da didática do irmão, essa parte histórica, até relatando aqui, irmão William, eu não tinha visto, assim, no final ali do livro de Crônica, de segunda Crônica ali, o link que ele já faz já para o início do decreto de Ciro, né? E algo Uhum. interessante ali também, que no finalzinho a gente vê que o autor ali, ele ele só resume mesmo o Império de Babilônia ali, fala um pouco sobre o exílio de Babilônia, e já emenda já para o frente de decreto. E a gente vai ver sobre Babilônia, por exemplo, em Daniel. Como o irmão Isso. citou aí, né? Que a Bíblia ela vai se completando, né? Uns assuntos, né? E Uhum. interessante aí também, irmão, sobre o Xerxes aí, né? O Xerxes Assuero lá. Eu ia É. colocar no meio e falei, assim, não, eu não vou fazer os comentários no meio assim com o irmão, porque para o irmão manter na didática ali na sequência, por causa da edição, né? Lá para o YouTube, lá para não ter esses cortes que a gente imagina, os trabalhos que tem, né, irmão? Os cortes ali, colocar direitinho. Não, Mas, ó, irmão, vou falar para louvagem você, mesmo até estudo hoje aí não dos teve nenhum irmãos. corte. É tudo ao Fantástico. vivo. Subiu aqui, Mas é terminou, tudo já inteiro, baixou, né? a não ser que a gente cai a luz aqui ou fale alguma coisa errada, mas não, graças a Deus, até hoje todos foram Tem tudo emenda assim pelo ao tempo vivo também, mesmo. irmão. Né? Então, e pelo tempo. Eu tô com um projeto agora assim, já na correria que a gente está também, de montar uns estudos assim, mas eu vou buscar assim um tempo curto, que eu vejo que as pessoas assim, é complicado para o povo parar para estudar, falar sobre a Bíblia. Entre nós aqui, né, irmãos, é difícil. Olha. O povo tira um monte de tempo, muitas coisas, mas para se dedicar ali tempo, uma hora ali estudando a Bíblia num vídeo, assim, olha, são raros. Graças a Deus ainda tem muitos assim, mas é difícil. Então, eu estou com o projeto de fazer alguns estudos assim, diretos, né, de 20 minutinhos, uma meia horinha, para poder aproveitar também a internet, né? YouTube, redes sociais aí, para a gente poder e propaganda então, quando a gente tem liberdade, né?
E é isso aí, ó. Muito feliz mesmo com isso tudo aí. E até os detalhes que o irmão William fez sobre os decretos diferenciados ali, né? Esses três, né? Muito interessante, Círio, Dario. Muito bom, amigo. Deus abençoe a cada um, hein? Um sábado abençoado para todos. Opa, deu uma caída na minha internet aqui, mas voltou. Beleza. É, Amém. a questão do decreto ali, irmão, ele é interessante, aquela palavrinha, né? Você vê que faz toda a diferença na contagem da profecia lá na frente, adiante de Daniel. Perfeito. Então, a Bíblia não coloca muitas vezes ela fala no primeiro ano do reinado do rei Ezequias, né? A gente entende, beleza, qual foi esta data? Aí a gente tem que pegar o contexto histórico, pegar um livro de história, pegar, né, ir atrás dessas informações de formas mais precisas. Mas o ano 457, ele é fundamental para o início da profecia das duas ali principais que eu citei, né? Mas quando chegar lá, não vou ficar contando muito a história, vamos deixar para o Daniel quando a gente chegar lá. Mas é muito interessante, né? Como estudando este livro, eu realmente recapitulei e vi a misericórdia de Deus, né? De ter permitido o povo sofrer. Que vamos lá, né? Ninguém de nós quer sair da nossa casa aqui, passar perrengue em outros lugares. A gente quer, né, viver aqui, né, onde a gente vive, tá tudo certo e tal. Então é um desconforto, mas antes da morte do decreto é melhor que você passe por um desconforto, um apertozinho aqui, mas na certeza de que Deus está com você em qualquer lugar, independente do lugar que, né, você não gosta do teu trabalho, você não gosta da tua faculdade, você não, sei lá, mas assim, aproveite o momento, não reclame. Não, né, não fique se martirizando e reclamando da vida. Deus tem abençoado tanto o seu povo, sabe? E a gente sabe que o tempo está muito próximo, o tempo do fim ali. Já vivemos no tempo do fim, sobretudo a profecia das 2.300 tardes e manhãs fala sobre isso, né? O tempo do fim, quando se inicia, quando termina, enfim. Mas eu aprendi bastante aqui com Esdras para realmente refletir na misericórdia de Deus, né? Como eu fiz no final ali a abordagem de que a gente precisa se posicionar. Deus está chamando o seu povo. Deus está falando: sai do Babilônia, vai secar o rio da Babilônia, né? Ele falou e aconteceu. E certamente vai acontecer de volta. Então, quando você vê as profecias se cumpriram, certamente as que ainda não aconteceram vão se cumprir, porque Deus não é homem para mentir, como diz a Bíblia, né? Então, acreditemos e sigamos firmes e um segurando a mão do outro, né? Enquanto um está meio fraco na fé, o outro vai levantando, orando uns pelos outros. Então, isso é fundamental. Simone, Jorge, Emanuel, algum comentário dos senhores e senhora? Tranquilo? Então tá bom. Muito bem. Então vamos orar aqui para encerrarmos o nosso estudo de hoje e agradecermos mais uma vez ao Senhor. Grandioso Deus, nosso Salvador, Redentor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor foi o resgatador do seu povo. Histórias tão interessantes que vimos hoje e ao longo dos outros estudos. E na certeza de que, por mais difícil e esquisito que seja alguns cenários, o Senhor está no controle do mundo. Nós somos criaturas, nós não sabemos nada, Senhor. O Senhor sabe o fim desde o começo. E por favor, Senhor, continue plantando em nosso coração a esperança, a semente da fé, do amor, para que nós possamos viver, mesmo em dias difíceis aqui nessa terra, e cada vez vai ficar pior, segundo a tua palavra, mas que nós possamos encarar com otimismo e afirmarmos aquela frase da tua palavra que diz, para que a gente possa levantar a cabeça porque a redenção se aproxima. E é isso que importa. A volta de Jesus é o evento mais importante que nós aguardamos, porque daí tudo vai acabar. E aí a eternidade que nos espera, a presença do Senhor, olhar face a face ao Senhor, é isso que nós queremos, ó Deus. E enquanto esse dia não chega, que o Senhor nos sustente, na nossa família, no nosso trabalho, nas condições financeiras, nas amizades, no relacionamento conjugal, de parentesco, de amizade, enfim, que tenhamos harmonia com as pessoas, com os nossos irmãos, e que possamos, cada um de nós, Senhor, da forma que for, avançarmos com a tua obra, seja pregando através do meio digital, num púlpito de igreja,
falando um verso para uma pessoa, dando um abraço numa pessoa, talvez no momento que ela mais precise. É assim que o Senhor vai usando cada um de nós e o evangelho vai avançando. Obrigado por mais um encontro e que nós possamos nos encontrar novamente na próxima semana com a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe grandemente todos nós aí. Um abração, viu?